Olá, pessoal. Eu sou o professor Tiago de Oliveira. Estarei trabalhando com vocês com a disciplina de matemática do terceiro ano. Vamos começar os nossos estudos com a geometria analítica. Vamos fazer uma breve introdução à geometria analítica e, em seguida, começar os nossos trabalhos com o sistema cartesiano ortogonal. Vamos lá. Vamos fazer uma breve introdução à geometria analítica e, para isso, é preciso falar de René Descartes. René Descartes é considerado um gênio da matemática. Ele relacionou a álgebra com a geometria, e o resultado desse estudo foi a criação do plano cartesiano. Essa fusão resultou na geometria analítica. Então, aqui nós temos um pequeno texto que fala um pouco dessa história. Descartes utilizou o plano cartesiano no intuito de representar planos, retas, curvas e círculos através de equações matemáticas. Nós vamos ver um pouco dessas representações no nosso curso. Os estudos iniciais de geometria analítica surgiram com as teorias de René Descartes, que representavam de forma numérica as propriedades geométricas. Então aqui tem um pouco da história e algumas curiosidades. Vamos falar agora da geometria analítica no ensino médio. Em resumo, podemos dizer que a geometria analítica está fundamentada na ideia de representar os pontos da reta por números reais e os pontos do plano por pares ordenados de números reais. Nós vamos entender um pouco dessas ideias aqui no decorrer do curso. Assim, as linhas no plano reta, circunferência, elipse e outras são descritas por meio de equações. Isso é muito interessante, igual eu acabei de falar, nós vamos trabalhar com essas ideias no curso. Com isso, é possível tratar algebricamente muitas questões geométricas, como também interpretar de forma geométrica algumas situações algébricas. Então, isso é muito interessante. Em geometria analítica, estudaremos várias figuras, incluindo as que não representam funções, e suas propriedades geométricas por meio de processos algébricos, através de equações, inequações, sistemas e outros. Para isso, algumas ideias sobre funções serão retomadas e aprofundadas e outras serão introduzidas. Por exemplo, uma função f de R em R. Lembrando, né? O nosso domínio é os reais, o contradomínio é os reais. Então, uma função dos reais nos reais, definida por f de x igual a x mais b. Ou simplesmente, né, o que nós vamos mais usar, no lugar do f de x, vamos usar aqui o y. Então, y igual a x mais b, com a e b sendo números reais. Nós temos o gráfico aqui dessa função, uma reta não paralela ao eixo y. Pela equação, é possível estudar propriedades dessa reta, assim como, a partir de uma propriedade da reta, pode-se identificar uma equação. Exemplo A reta de equação y igual a 3x mais 7 é paralela à reta de equação y igual a 3x menos 8. Mas por que as retas que representam essas equações são paralelas? Nós vamos entender isso nos estudos de retas. Se a reta passa pela origem, aqui a origem é o par ordenado 0, 0, então sua equação é da forma y igual a x. Então, são informações que acredito que vocês já viram, né? Provavelmente no primeiro ano do ensino médio, mas nós vamos fazer uma outra abordagem no nosso curso. Vamos falar agora de sistema cartesiano ortogonal. Mas antes, vocês lembram o que é uma correspondência bionívoca? É uma correspondência 1 a 1, ou seja, que associa os elementos de dois conjuntos, tal que cada elemento de um tenha um único correspondente no outro. Então vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Existe uma correspondência bionívoca entre os pontos de um plano e o conjunto dos pares ordenados de números reais. Isto é, a cada ponto do plano corresponde um único par ordenado xy, e vale a volta, né? E a cada par ordenado xy está associado um único ponto do plano. Aqui ele faz uma pergunta, mas a ideia é essa, né? Um ponto do plano corresponde a um par ordenado xy.
e a cada par ordenado xy está associado a um ponto do plano. Essa informação é muito interessante, né? Essa relação bionívoca não é única, depende do sistema de eixos ortogonais adotado. Então, para estabelecer uma dessas correspondências, são usados dois eixos ortogonais. O eixo x, que vocês conhecem como o eixo das abscissas, né? O eixo aqui horizontal, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, que formam um sistema cartesiano ortogonal. A interseção dos eixos x e y é o ponto Ozão, chamado de origem do sistema. Então, o par ordenado que representa aqui esse ponto é o par ordenado 0 e 0. Vamos ver outros pares ordenados, por exemplo, 3 e 2. Então, vocês vão andar 3 unidades no eixo x a partir do 0. Então, 1, 2, 3. Beleza. E o segundo número aqui é o que representa o valor de y, né? Então, vocês vão andar no eixo y 2 unidades. 1, 2. Vão ligar esses valores e vão encontrar o ponto A. Vamos ver o ponto B, esse C aqui, né? O par ordenado menos 1 e 4. Então, vocês vão em x andar menos 1. Tem o 0, menos 1. Agora, em y, vão dar 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Ligou os pontinhos, você tem o ponto B. Então, interpretar os pares ordenados no plano cartesiano não tem muito segredo. Vamos fazer algumas observações. Primeiro, os eixos x e y chamam-se eixos coordenados e dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Então, vamos ter 4 quadrantes, sempre olhando no sentido anti-horário. Então, aqui é o primeiro, né, onde que os valores de x e de y são positivos. Temos o segundo quadrante, onde que os valores de x são negativos e o de y positivo. O terceiro quadrante, tanto valores de y quanto valores de x são negativos. E o quarto quadrante, observe que aqui os valores de x são positivos e os valores de y negativos. Segunda observação. Se o ponto P pertence ao eixo x, suas coordenadas são do tipo A e 0, onde A é o número real. Então, qualquer ponto aqui em cima do eixo x vai ter coordenada um A, que é o número real, né? E o 0. Observação 3. Se o ponto P pertence ao eixo y, então suas coordenadas são do tipo 0 e B, com B real. Então, qualquer ponto em cima do eixo y, nós vamos ter que o x aqui é 0 e o B pode ser qualquer valor real, dependendo de onde vocês pegarem o ponto. Pessoal, então é isso. Aqui nós temos 5 exercícios, já tem a resposta, mas é interessante que vocês façam para praticar, tá? O livro que estamos usando para a nossa videoaula é o livro Matemática com Texto e Aplicações, volume 3, do Dante, 2016. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.